Bom, gente, então vamos lá. Olha só, o que eu vou fazer hoje? Eu quero ir abrindo os exercícios, né? Então, eu abri aqui aquele formulário que eu mandei para vocês, peguei a primeira questão que apareceu para mim aqui. Como eu coloquei para poder embaralhar as questões, aí vai mudar a sequência um pouquinho aí, tá bom? Mas não faz diferença que nós vamos resolver todos. Então, se vocês quiserem, por exemplo, quem tiver condições, obviamente, se quiser ir abrindo aí o formulário paralelamente e já ir respondendo e depois no final só clicar em enviar, também pode. Até recomendo, né? Porque aí já ganha tempo também. Ok, então vamos lá. Ó. Já copiei aqui para a gente poder iniciar a resolução do primeiro. Então, o primeiro exercício ele fala o seguinte: acho que a gente resolveu muito parecido já, né? É muito parecido mesmo. Que ele diz que água escoa num tubo circular. Numa seção, o diâmetro é de 200 milímetros e a pressão é de 360 kPa manométrica, ou seja, do lado esquerdo aqui, né? Bom, acho que tem alguém aqui pedindo acesso, deixa eu já liberar aqui. Tô liberando por aqui. Ah, que bom, ótimo. Bom. Ok, gente, então vamos lá, vamos recapitular aqui, olha só. Então ele fala o seguinte, ó, que a água escoa no tubo circular. Numa seção, o diâmetro é 200 milímetros. A pressão é 360 kPa manométrica. A velocidade é de 1,5 metros por segundo e a elevação é 15 metros acima do solo. Numa seção a nível do solo, o diâmetro do tubo é de 100 milímetros. Desprezando os efeitos do atrito, determine a pressão na saída do escoamento. Então, quando ele fala primeiro assim, olha, desprezando os efeitos do atrito, o que ele diz para mim que é para desprezar as perdas de carga, não é? Então, nós vamos partir dessa premissa aí, tá? Desprezar as perdas de carga. Bom, ok, então vamos iniciar a solução, e eu acho que assim, é sempre bom a gente seguir aquele roteirinho que a gente fez no início, né? Por exemplo, eu vou considerar aqui a saída como o nosso eixo de referência. Então aqui, ó, eu vou colocar o meu eixo X e na vertical eu vou colocar o eixo Z, né? Então, tá aqui, ó, X e Z, ok? Assim fica melhor, beleza. Bom, então uma vez que eu tenho a minha referência, e a gente usa essa referência para poder determinar as cotas, né? As cotas de altura de entrada e saída. Quando a gente analisa aqui o desenho, fica claro para nós que se uma vez que eu alinho o meu eixo de referência na saída, então está aqui, ó, o eixo Z e o eixo X, a cota de saída vai valer zero. Então, recomendação, coloca o eixo de referência, marca onde que é a entrada e onde que é a saída. Por exemplo, eu gosto de fazer o seguinte, ó, eu vou falar que tudo que tiver aqui em cima, né, entrada, vai ser 1. Então, eu vou chamar de pressão 1, velocidade 1 e etc. E tudo que for saída, eu vou chamar de 2. Então, velocidade 2, pressão 2, altura 2 e etc. Bom, então, olha as informações que nós temos. Nós temos, de entrada, velocidade 1, pressão 1 e Z1. Né? Então, vamos fazer um resuminho aqui. É o seguinte, ó, vamos escrever assim, ó, entrada. Então, vamos entender o que a gente tem de informação da entrada do escoamento. Então, na entrada, nós vamos ter a pressão P1 foi dada, que é de 360 kPa. Nós temos a velocidade 1, também foi dada, a velocidade de entrada, 1,5 metros por segundo. E também foi dada a cota Z1, né?
altura Z1, que são os 15 metros de altura. Bom, e quais informações que nós temos aqui da saída? Ó, informação da saída que nós temos. A pressão P2 é justamente o que pede-se para calcular. P2 é o que a gente precisa de achar. A velocidade 2 nós não temos, mas a gente consegue calcular a velocidade 2. E a gente sabe que a cota de saída, Z2, ela é igual a zero. Né? E ela é igual a zero porque eu alinhei o meu eixo de referência com a saída da tubulação. Então tá aí, ó. Essas são as informações que nós temos até agora. Né? Bom, e por que a gente precisa dessas informações? Porque a gente precisa jogar tudo isso daqui na equação de Bernoulli. Não é? Quando a gente analisa a equação de Bernoulli sem perda de carga, ela me diz o seguinte, na equação de Bernoulli, que a pressão de entrada sobre ρ mais a velocidade de entrada ao quadrado sobre 2 mais G vezes a altura de entrada, tudo isso daqui vai ser igual a todos esses parâmetros da saída, né? Ou seja, a gente está considerando que a energia presente na entrada do escoamento é igual à energia presente na saída do escoamento. Então está aqui, ó. A única coisa que nós vamos cortar aqui, ó, vai ser essa parte da equação. Aqui a gente vai cortar. E eu vou cortar porque aqui eu estou considerando que Z2 é igual a zero. Então eu vou cortar tudo isso daí. Bom, então olha só. Acho que a grande questão que a gente precisa é calcular a velocidade de saída. De cara, assim, a gente tem um raciocínio, eu já falei isso nas últimas aulas com vocês. Eu sei que a velocidade de saída ela é 4 vezes a velocidade de entrada. Porque se eu estou estrangulando a saída e o diâmetro de saída é metade do diâmetro de entrada, eu digo que a razão das velocidades ela é inversamente proporcional ao quadrado da razão dos diâmetros. Então, ou seja, mas se não precisar, se não quiser ficar com isso em mente, não precisa preocupar não. Porque a gente pode resolver isso vindo pela equação da continuidade, né? Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, a equação da continuidade, ela diz para mim que a velocidade, ela varia de acordo com a área. Então, se eu reduzir a área, eu aumento a velocidade. Então, como que a gente faz a interpretação da continuidade? Seria o seguinte, ó, que área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. Ou seja, eu estou querendo dizer que a vazão de entrada é igual à vazão de saída, que é o princípio da conservação de massa. A quantidade de água que entra na tubulação tem que sair do outro lado, né? Isso é fato. Então, a gente pode ir no meio tradicional, calculando a área 1, a área 2, não é? Ó. Bom, antes da gente calcular as áreas, olha só, como é que eu vou achar a velocidade V2, então? V2 vai ser igual a área 1 vezes velocidade 1 dividido pela área 2. É isso daí. Então, eu preciso de achar áreas, né, área 1 e área 2, e dali eu jogo nessa equação e acho a velocidade de saída. Então, a área 1, π vezes o diâmetro de entrada ao quadrado sobre 4. Então, nós temos aqui 3,14 vezes 0,2, porque é a área de entrada, ao quadrado sobre 4. Vamos calcular esse valor aqui, vamos ver quanto que dá. Deu 31,41 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Então, 31
3,41 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. E a área 2 vai ser π vezes o diâmetro 2 ao quadrado sobre 4, né? Então 3,14 vezes 0,1 metros ao quadrado sobre 4. Então, fazendo essa continha aí, sete vírgula 85 vezes 10 a menos 3. Muito bom. Então, agora a gente pode realmente calcular a velocidade de saída, né? Então, trazendo aqui, ó, a velocidade de saída, V2, vai ser igual a área 1, 31,41 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, vezes a velocidade de entrada, 1,5 metros por segundo. Isso daqui dividido por 7,85 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Se eu pegar 31,4 dividido por 7,85, né, isso aqui vai dar 4. Vamos dividir aqui, ó, exatamente, deu 4 direitinho, tá bom? Então, nós temos que a velocidade de saída vai ser 4 vezes a velocidade de entrada, que vai dar, então, 6 metros por segundo, tá bom? Ok, então, uma vez que a gente determinou a velocidade de saída, a velocidade de saída está aí, ó, 6 metros por segundo, a gente volta na equação de Bernoulli, substitui os valores e isola a pressão P2. Bom, então, nós temos o seguinte, ó, né, pegando pela equação de Bernoulli, nós vamos ter P2 sobre ρ. A pressão P2, 360 kPa. Deixa eu só voltar aqui, ok, 360 kPa. Então, nós temos 360, importante de colocar 1000, viu, gente? 1000, porque quilopascal, dividido pelo ρ, aí o ρ é o ρ da água. Vamos abrir aqui, só para confirmar. Okay, acho que é mais fácil fazer dessa forma assim, ó. 360, para a gente recapitulando os dados, 360.000 dividido por 998. Mais a velocidade de entrada ao quadrado, 1,5 ao quadrado sobre 2, mais 9,81, que é a aceleração da gravidade, vezes vezes o Z, né, Z1 de entrada, que vale 15 metros. Isso daqui vai ser igual à pressão de saída, que é de... besteira, é a pressão que a gente quer calcular, né? Pressão P2, dividido pelo ρ, 998. Aí mais a velocidade de saída, 6 ao quadrado sobre 2, mais 9,81, eu vou colocar só para fins didáticos, vezes 0, não é? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as contas parciais, né? Eu vou pegar primeiro 360.000 e vou dividir por 998. Ok. Aí 1,5 ao quadrado, dividido por 2, e 9,81 vezes 15. Somo tudo isso daqui, esse valor aqui dá 508, se eu for arredondar vai dar 509, então eu vou deixar desse jeito, ó. Então nós temos que 509
vai ser igual a P2 sobre 998, né? Mais, vou pegar aquela, né, dá 6 ao quadrado, 36, dividido por 2 dá 18. Porque essa conta aqui vai dar zero. Ou seja, né, a pressão P2 vai ser igual a 998 vezes 509 menos 18. Então, aqui a gente determina o valor da pressão P2. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Dá 490.014 Pascal. Então, a pressão vai dar isso aqui, ó, 490.014 Pascal. Eu também posso até arredondar, se for o caso, viu, gente? Eu posso dizer que a pressão P2 é igual a 490 quilopascal. Ok, vamos ver lá, né, se tem algum resultado lá, na verdade, alguma alternativa que se aproxima desse resultado aí que a gente calculou, né? Então, vamos ver. Aí, ó, seria essa última alternativa aqui, ó, 490 quilopascal. Dúvidas sobre esse exercício? Você me tranquilo. Essas resoluções você vai estar liberando para a gente quando? Eu posso tentar fazer isso hoje, hein? Ainda. Vai ficar agarrado para você, não? O máximo que vai acontecer é o seguinte, eu posso, do jeito que eu terminar aqui, porque eu gosto de editar antes, mandar para ficar arrumadinho, né? Do jeito que terminar aqui, eu mando para vocês. Cara, deu entrada no portal lá, tem uns negócios diferentes lá, ó. Como assim? Uns exercícios lá, que nem existiam, colocaram lá agora, lá, umas salas virtuais. Tem que entrar, fazer teste de laboratório. Não, lá preocupa por enquanto não. Depois aquilo ali eu estou guardando até a orientação ainda, em relação às aulas práticas. Eu dei uma fuçada lá, achei interessante, estava liberado. Depois eu quero até dar uma olhada lá, pelo menos quando eu olhei no final de semana, ele não estava liberado, não. Você olhou quando? Hoje. Hoje, né? Ontem eu entrei para ver e não tinha conteúdo nenhum lá. Eu vou entrar lá daqui a pouco, vou dar uma olhada para ver como é que tá. O Arthur. Oi. Volta lá na resolução para mim, fazendo favor. Qual foi a resposta dessa aí? 490 quilopascal. Essa qual que é? Ó, é o que eu estava falando, assim, não tem uma sequência lá, né? Vai mudar, mas o exercício... Então, o exercício é esse daqui, olha, deixa eu projetar lá de novo. Não, pode deixar eu terminar aí. Só para depois conferir direitinho. Ô, Arthur. Oi. A prova vai ser baseada nesses exercícios aí? Vai. Ainda bem. Eu quero falar um pouco sobre a prova. Beleza. A Croton, né? Ou vai ser minha. Sua? Bom. Você vai dar aquela ajuda para nós? Aquele exercício lá, qual que é? Qual que é o número daquele exercício lá? Não tem número. Mas eu muda, mostro. Né? Ele muda. A hora que abre, ele muda. Isso, tá aqui, ó. É esse daqui, ó. 490 quilopascal. Ok? Bom, gente, questão de prova vai ser o seguinte. Eu não vou dar prova nada diferente disso, tá? Algumas questões que eu já foi até determinado, assim, que a gente precisa de fazer, de não deixar a prova aberta, né? Reclamaram, não é que reclamaram, né? A coordenação chamou a atenção dos professores que deixou a prova aberta mais de 2 dias. Eu acho que eu deixei a semana toda, né? Eu fiquei caladinho lá, mas
O fato é que eu vou ter que habilitar a prova no dia e fechar no dia para vocês. Mas ela já fecha na hora, não? Não, esse link, da última vez que eu mandei, eu deixei aberto. Acho que eu liberei no domingo e fechei no outro domingo, né, a prova. Depois eu vou ter que editar esse vídeo aqui e cortar essa parte, né, porque eu não posso gerar prova contra mim mesmo. Ah, não, beleza. Pode falar e pergunta, alguém me pergunta. Qual o outro que você colocou aí, Marco? Não, foi da parcial 1, do primeiro exercício. Mas deixa eu te perguntar, Arthur. A prova você vai disponibilizar no dia de sua aula ou não? No dia da aula. Eu vou postar as orientações no portal, porque a gente tem que postar, mas a prova vai ser desse modelo, nesse tipo de formulário. Aí eu devo habilitar a prova, tipo, 18 horas, 19 horas, sei lá, vou ver um horário, o quanto antes possível. E vou ficar online para esclarecer as dúvidas, né, de quem tiver dúvida aí. Você não pode postar ela para nós, tipo assim, na hora do almoço, não? Cara, pois deixa eu entender isso com a coordenação, sabe? Para ver direitinho. Porque, tipo assim, a prova de cálculo lá, se ele liberar ela para gente fazer só na hora lá, vai dar B.O. Tá osso. Se dependesse de mim, eu faria que nem eu fiz da outra vez, que foi de liberar no domingo, você tem até outro domingo. Se tiver mudado e todo mundo ter que fazer isso, vai ficar apertado pra gente. Bom, você vai resolver em sequência aí? Vou pegar na sequência aqui, pode ser? Beleza. Então vamos pegar esse do querosene aqui, ó. Deixa eu copiar aqui e levar para lá. Esse do querosene, ele é um exercício um pouco mais longo, eu fiz de propósito, para a gente explorar vários assuntos aí que a gente tratou na última aula, nas últimas aulas, né? Então, deixa eu já trazer aqui, ó. Eu tentei fazer, mas não rompeu, não. Ok. O Arthur. Oi. Mas tenta ver a possibilidade para a gente ainda dessa prova sair mais cedo, quanto mais cedo possível. Ok, vamos tentar. Que às vezes às 19 horas está tendo muita dificuldade com a internet. Tá o portal fica sobrecarregado. Uhum. Lembrando, a prova não vai ser no portal, viu, gente? Vai ser via link do Google. Nós vamos fazer de um jeito que fica bom para todo mundo. Ô, Arthur, vai ser de marcar? Vai ter as duas coisas. Vai ter questão aberta também. Como assim? A gente vai ter que te enviar? Como é que vai ser? Você vai digitar a resposta. Você não vai precisar digitar o cálculo. Ah, certo. É formulário do Google, igual da outra. Perfeito, isso aí, igual da outra. Porque eu tô lembrado da outra, não, mas tudo bem. Uhum. Bom, aqui é o seguinte, ó. Tá com uns erros aqui de formatação, mas não vou gastar tempo com isso, não. Ele fala que querosene a 20 graus Celsius é bombeado a 0,15 metros cúbicos por segundo por 20 km de tubo horizontal de ferro fundido de 16 centímetros de diâmetro. Calcule a potência necessária de entrada em kW se a bomba tem 85% de rendimento. Dados do querosene, aí está aqui, ó, densidade, né, SG, que é a densidade relativa de 0,82, viscosidade absoluta μ igual a 2,48 vezes 10 elevado a menos 3 pascal vezes segundo. Bom, então, como que a gente vai resolver esse exercício? É o seguinte, ó, já vamos trazer algumas informações aqui, que é o seguinte. Quando a gente fala de potência da bomba, né, a potência da bomba a gente calcula por uma formulazinha que a gente estudou, acho que foi na última aula que a gente viu, né? É o seguinte. Bom, como que a gente vai determinar a potência da bomba? É através da vazão. Então a gente precisa de achar a vazão da bomba
E precisamos de achar também um outro parâmetro que é a perda de carga. Então, tá aqui, ó, a potência da bomba. Tem uma equação que diz o seguinte, que nós vamos chamar de potência da bomba de NB, tá? Na verdade, eu acho que eu vou até mudar, assim, vou seguir o que o autor falou e até que na última aula que a gente falou. Eu vou chamar aqui, ó, de potência da bomba, PB, né? Sendo que vai misturar com pressão, né? Vou colocar assim, ó. Potência vai ser igual a massa específica do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes Q, vezes o HB. E o que é o HB? O HB é o contrário da perda de carga. A perda de carga é a quantidade de energia que o fluido perde no escoamento. A bomba, ela adiciona energia ao fluido, né? Então, energia, HB é energia adicionada pela bomba. Ao fluido. Agora, a questão é, como que eu faço para achar essa energia? Vamos fazer uma analogia que é o seguinte, esse exercício aqui ele tem um conceito interessante, que a gente pode fazer uma análise, dessa forma seguinte. Suponhamos que aqui, ó, tá a minha bomba, né? E a bomba, ela tá aqui adicionando energia para o escoamento, para a tubulação. Bom, então vamos fazer uma análise que é onde que eu vou aplicar a equação de Bernoulli, né? A equação de Bernoulli, a gente precisa de agora entender o seguinte, onde que eu vou escolher qual que é a entrada e qual que é a saída? Porque esse exercício tem duas formas de resolver, uma mais complexa e outra mais fácil. Então imagina o seguinte, ó, aqui eu tenho a tubulação, ela está entrando aqui na bomba, ó, e saindo do outro lado. Então vamos desenhar assim, um comprimento aí da tubulação. Ele está aqui, ó. Ok. Bom, e a informação que a gente tem é o seguinte, está aqui a bomba. O fluido, ele entra na tubulação na bomba, né? Depois a bomba adiciona energia para o fluido para ele continuar escoando. E esse escoamento, ele vai acontecer assim, por 20 km de comprimento, ou seja, o fluido ele vai perdendo pressão, o querosene vai perdendo pressão ao longo do fluido, porque é normal, devido à perda de carga. Então, se eu considerar, eu quero analisar, colocar a bomba dentro da minha análise, aí o negócio vai complicar. Vai complicar porque a gente passa a ter mais parâmetros, mais incógnita do que equação. Ou seja, eu estou querendo dizer o seguinte, eu posso analisar e falar o seguinte, ó, a minha saída vai ser aqui. Eu estou considerando aqui a minha saída do escoamento, 2. Né? Agora, onde que eu vou colocar a análise de entrada? Né? Onde que eu vou analisar a entrada do escoamento? Porque se eu colocar aqui na linha de sucção da bomba, aí vai complicar. Mas ao invés de fazer ali, eu posso fazer do lado de cá, ó, saída da bomba. Então, e é essa análise que nós vamos fazer. Então, eu estou considerando que aqui é 1 e aqui é 2, ok? E nós vamos analisar esse trecho aqui, ó. Nesse trecho de tubulação, eu tenho informações suficientes, né, para analisar todo o meu contexto e determinar a potência da bomba, achar o valor de HB. Olha só, quando eu monto a equação de Bernoulli, com perda de carga, a equação de Bernoulli, ela me diz o seguinte, eu vou apagar isso aqui porque a gente não vai precisar, mas eu só quero analisar a equação para a gente entender o conceito. Vou colocar perda de carga e bomba. Bom, a questão é a seguinte, o que eu tenho presente na entrada do escoamento? Eu tenho a pressão P1 sobre ρ vezes G
mais a velocidade de entrada 1 sobre 2G, mais GZ1, aí eu vou somar mais aqui a energia que a bomba adiciona ao escoamento, e do outro lado eu tenho tudo que sai de energia no escoamento. Então eu tenho a pressão P2 sobre ρg, mais velocidade de saída ao quadrado sobre 2G, mais GZ2, mais a perda de carga, que nós vamos chamar de HLT. Olha que interessante, então. Primeiro, o tubo ele tem diâmetro constante. Ele falou que eu acho que o diâmetro é de 200 milímetros, daqui a pouco a gente recapitula lá. Se o diâmetro é constante, a velocidade de entrada é igual à velocidade de saída. Então eu vou cortar isso aqui e isso daqui. Ó. Então a velocidade de entrada é igual à de saída. Outra questão que ele fala para mim é o seguinte. Ele me diz que a quantidade, a tubulação é completamente horizontal. Se ela é completamente horizontal, a cota de entrada, Z1, é igual à cota de saída, Z2. Então, o que sobrou nessa equação? Sobrou esses parâmetros aqui que eu quero fazer uma análise com vocês. Ó. Que P1 sobre ρg mais HB vai ser igual a P2 sobre ρg mais o HLT, ok? Bom, gente, quando eu analiso saída da tubulação da bomba aqui, ó, eu passo a desconsiderar que o HB faz parte da equação, não é? Porque eu não estou considerando a entrada no escoamento. Então, nesse sentido, quando eu coloco o número 1 aqui na saída da bomba, eu estou falando que a quantidade de energia que a bomba vai adicionar vai ser exatamente igual à quantidade de perda de carga gerada. Ok? Então, é essa análise que a gente precisa de entender aqui. Ó. Como que eu faço para achar a potência da bomba? Ó, a potência da bomba vai ser uma função, então, da quantidade de energia que o fluido vai ter que escoar. Ou seja, a bomba ela tem que compensar a perda de energia nesse trecho de tubulação, entre 1 e 2. Não é? Então, nós vamos começar por aí. Ó. Nós vamos calcular a perda de carga desse escoamento. Então, o que nós vamos dizer? Eu vou dizer o seguinte, que, deixa eu aproveitar aqui, ó, a gente sabe de quanto que é esse comprimento aqui. Ó. Esse comprimento foi dado para nós, não é? 20 quilômetros, então 20 mil metros. Eu sei o comprimento, eu sei o diâmetro da tubulação, está aqui, ó. Bom, deixa eu só corrigir o desenho aqui, né, terminar o desenho. Então, daqui para cá, eu tenho 20 quilômetros. Ok. Então, aqui eu tenho 20 mil metros, não é? Bom, o que mais de informação que foi dada aqui para nós, né? Em relação ao diâmetro da tubulação, 16 milímetros. Então, olha só, nós estamos falando o seguinte, ele deu para nós essa medida aqui, ó. (16 centímetros). Outras questões, né, outras informações que ele deu para nós. Ele deu o seguinte, que a vazão, né, que ela é igual a, deixa eu achar aqui, 0,15 metros cúbicos por segundo. Ok. Bom, ele deu também que SG vale 0,82, e isso daqui corresponde a 820 quilos por metro cúbico, né? Multiplicando por 1000. Ok, então veja bem, a perda de carga, nós vamos calcular usando uma equação aqui, ó. Que é o HLT.
Por que eu vou calcular o HLT? Que nós vamos partir daquela premissa que a quantidade de energia que a bomba precisa adicionar ao escoamento tem que ser igual à quantidade de perda de carga gerada pelo escoamento, né? No mínimo tem que ser maior ou igual, ok? Nós vamos partir dessa premissa aí, ó. HB igual a HLT. Tá aí. Ok. Bom, HLT então é igual F, que é o fator de atrito, que é referente ao tipo de material, tá? Vezes o comprimento da tubulação dividido pelo diâmetro, vezes velocidade média ao quadrado, dividido por 2 vezes G. Então, observa que a gente precisa de calcular a velocidade média do escoamento, né? Então, nós vamos começar por aí. Começando pela velocidade, porque é o único parâmetro que está faltando. Mas eu tenho vazão e tenho o diâmetro da tubulação. Então, olha só, vamos calcular primeiro, antes de mais nada, a velocidade do escoamento. Velocidade. Ó, eu calculo a área, né? Então, área vai ser igual π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. 3,14 vezes 0,016, opa, 0,16, né? Tá errado aqui. 0,16 metros ao quadrado. Arthur, Oi, pode falar. esse HLT aí, tem uma fórmula aqui que eu tenho aqui que é igual HL mais HLM. No caso aí, você já colocou direto, porque não tem HLM? Ótima pergunta, exatamente. Eu esqueci de mencionar isso, perfeito. O HLT é o seguinte, ó. Eu posso até escrever aqui também. Vamos escrever aqui do lado, vou aproveitar esse espaço aqui. O HLT é igual ao HLM mais HLT. O HLT, nós temos a perda de carga que todo acessório gera na linha. Quais os acessórios? Conexões, válvula, joelho, curva, né? Então, HLT, perda de carga devido a acessórios. Não sei, HL, não? Perdão, isso aí. Segunda-feira, né? Sempre usa a desculpa da segunda-feira. Tá bom que o espaço estava ficando curtinho ali, a gente corrige isso. Então, aqui é o HL. O HL, ok. Então, vamos lá. O HL é perda de carga referente a tubos. Só tubulação reta. Sem curva, sem nada, tá? E o HLM, então, é de acessórios, que também são chamados de singularidades. Eu acho que nesse caso aqui, acessórios é com 2S mesmo, né? Então, nós estamos falando que conexão, válvula, registro, tudo que eu conectar na rede, ele vai gerar para mim uma perda de carga. Mas a gente observa que esse escoamento nosso, ele pede para considerar um trecho de 20 km de tubo reto. Ou seja, não tem nenhum acessório na rede. Então, no nosso caso, nós vamos considerar o HLM igual a zero. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou cortar o HLM porque não tem acessório, tá? Então, o HLT vai ser próprio o HL, que é essa fórmula aqui. Foi daí que originou a sua pergunta, né? Sim, isso mesmo. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Arthur, Oi. correção de português. ACESSO. É mesmo? Eita. Acho que já o acessório aqui, na verdade. Na prova. O professor pode errar, gente. Segunda-feira. Mais 5, mãe.
Acho que deu uma estabilidade Acabou aí, aí, né, Marcos. acho que eu voltei. Foi a Joelma que deu a dica aí, né? Voltou a tempo de passar meus 5 pontos aí. Você vai ganhar créditos comigo, viu? Muito eu vou colocar bem. um caderninho aqui. Eu vou pôr uma estrelinha aqui para você. Ah, que gracinha. Acessórios. Muito bom. Bom, ok. Então vamos calcular aqui, vamos ver quanto que vai dar áreas. Deu 20,1 vezes 10 a menos 3, né? Vamos colocar assim, 20,11 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Com a área em mãos, a gente já pode calcular a velocidade. Olha só, a gente sabe que vazão é igual a velocidade vezes área. Ou seja, a nossa área vai ser igual a vazão, né, dividido... vazão que é área, né? Velocidade. Essa segunda-feira tá tensa, viu? Tá, vamos lá, vou concentrar aqui. É verdade, hoje tá tenso. Né? Ah, Velocidade. não, Essa quarentena tá te deixando meio... a área não dá esse valor, não dá. Vou testar aqui, vamos calcular de novo. Gente, segunda-feira é um dia mais corrido para mim. Mas tem desculpa não, é falta de concentrar mesmo, porque às vezes a gente fica com a cabeça em outro lugar aqui. Tem desculpa não, vamos corrigir lá. Vamos refazer a conta aqui. Alguém falou que o resultado deu diferente da área, né? Vamos lá. Pi,16 ao quadrado. O meu valor aqui de área deu isso mesmo, 20,11 vezes 10 a menos 3. O meu deu isso aí também, certinho. O meu também deu isso aí, mesma coisa, igualzinho. Beleza. Tá aí. Então, velocidade é vazão sobre área. A gente já sabe que a vazão é de 0,15 metros cúbicos por segundo, né? 0,15 metros cúbicos por segundo, gente, equivale a 150 litros de querosene por segundo, né? É uma vazão alta. Dividido pela área de 20,11 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Tá? Bom, aí a gente vai cortar isso aqui, ó, né? Vou fazer aqui, só para a gente ilustrar, que eu gosto de fazer essa análise, ó, eu vou cortar, que isso, gente? Vou cortar esse metro quadrado aqui, ó, com esse 3 aqui, não é isso? Então vai sobrar no final o quê? Só metros por segundo. Então vamos ver quanto que deu esse resultado aí. 7,46 metros por segundo. Ótimo, beleza. 7,46 metros por segundo. Ou seja, né, ó, a velocidade média do escoamento, 7,46 metros por segundo. Ok. Gente, então olha só. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente analisa o enunciado do exercício, até uma dica assim, né, para a gente entender. Ó. Deixa eu projetar aqui de novo o enunciado. Ele fala que querosene a 20 graus Celsius é bombeado a 0,15 metros cúbicos por segundo por 20 km de tubo horizontal de ferro fundido. Falou qual o material da tubulação? Com certeza nós vamos ter que consultar o gráfico de Moody, né? Achar o fator de atrito, etc. Então, no enunciado deu o material, é muito provável que a gente vai ter que ir lá consultar o gráfico de Moody. Para que nós vamos consultar o gráfico de Moody? Para achar o fator de atrito, né? Tudo gira agora em torno desse F, fator de atrito. Para a gente achar o valor de F, nós precisamos de, primeiro, saber tipo do escoamento, né? Esse escoamento, ele é do tipo laminar ou turbulento? Então, para saber o tipo do escoamento, nós precisamos de calcular o número de Reynolds. Ô, Arthur. Oi.
Só uma pergunta. No enunciado fala do Mi. Ele é o que mesmo? É viscosidade absoluta. Ah, tá. Do material, né, do fluido. E a gente vai usar agora, ó, que porque o número de Reynolds é igual à massa específica do fluido vezes a velocidade média vezes o diâmetro dividido pela viscosidade, não é? Então nós temos aqui, ó, vamos substituir os valores, né? O Rho 820, que deu no enunciado que é querosene e tem massa específica de 820. Vezes a velocidade média que a gente achou agora, 7,46 metros por segundo. Bom, esse sisteminha aqui tem hora que ele dá uns bug. Vamos lá, 7,46. Vezes o diâmetro, 0,16 metros. Isso daqui, ó, nós vamos dividir pela viscosidade, que é que ele deu 2,48 vezes 10 elevado a menos 3. Então, vamos ver quanto que deu aqui o número de Reynolds. Ó. Vamos fazer essa continha. Ô, Arthur. Oi. A sua prova tem número de tentativa ou não? É aberta, a mesma coisa? Ah, eu vou deixar aberto, vocês podem responder a quantidade de vezes que vocês não fica satisfeito com a nota, você pode tentar então de novo? Pode. Você não tem nenhuma recomendação contrária, não. Vocês podem... Mas a nota sai na hora? Então, Joel, olha só. Se eu colocar tudo de marcar, sai na hora. Eu vou colocar tudo de marcar. Podia ser. É, porque a hora que já envia, já dá a nota, né? É, aí vocês ficam sabendo na hora a nota. É, aí dá para tentar de novo. Isso aí. Pô, isso é um pai mesmo, bacana demais. Vou fazer desse jeito. A prova vai ser que nem aquelas, vocês lembram daquelas raspadinhas de loteria que você raspa ali, você sabe na hora se você ganhou o prêmio ou não? É instantânea, né? Bom demais. Gente, ó, número de Reynolds, 394.679. Aí, é o seguinte, o número de Reynolds, ele é adimensional, ele não tem unidade de medida, tá bom? Então, é só isso aí mesmo. Ó. No final das contas, ali, corta todas as unidades medidas e dá esse valor. Sempre recomendo também escrever o número de Reynolds em potência de 10, porque no gráfico de Reynolds, nós vamos precisar de saber o número em potência de 10. Isso aqui vai dar 3,95, arredondando ali, ó, vezes 10 elevado a 5, ok? Bom, agora, a questão é, que tipo de escoamento que é esse? Né? Quando eu falo o tipo de escoamento, se ele é laminar ou turbulento. E a regrinha que a gente sabe funciona o seguinte, ó, se o número de Reynolds ele for menor do que 2.000, o escoamento ele é laminar. Mas a gente não precisa ter esperança não, né, Marco, de ter o laminar lá não, né? Laminar é muito sem graça, cara. É uma equaçãozinha, você já resolve o exercício, aí não tem graça nenhuma. Eu vou ver, quem sabe, hein? Já que a gente nunca fez, né? Se ele for maior do que 4.000, ele é turbulento. Então, com certeza, o nosso escoamento é turbulento. Assim, mas brincadeiras à parte, gente, a maioria dos casos na mecânica dos fluidos e fenômenos de transporte aplicada à área de engenharia, no sentido assim, de escoamento de grande massa, de água, a maioria dos casos é turbulento, né? Uma instalação hidráulica da construção civil, da engenharia civil, a maioria dos casos é turbulento. Então, por isso que a gente faz muito exercício turbulento aqui. Ou seja, o escoamento nosso, ele é turbulento. Turbulento porque deu bem acima de 4.000, né? Ele deu 394.000, quase 395.000. Bom, o que significa? Olha só, primeiro, eu achei o número de Reynolds, identifiquei o tipo de escoamento. O tipo de escoamento, então, ele é turbulento. O segundo passo, que eu já sei que o escoamento é turbulento, então, eu tenho que saber a rugosidade do material.
E para saber a rugosidade, eu preciso de consultar a tabela 8.1. Então, deixa eu abrir a tabela aqui para eu mostrar para vocês e a gente entender que material, qual que é a rugosidade desse material. 8.1. Ok. Deixa eu abrir aqui, já vou projetar aí. A gente precisa de olhar a tabela 8.1 e pegar aqui, olha, de que material que ele é feito. Né? Ele falou que o material ele é ferro fundido galvanizado. E a rugosidade do ferro fundido. O ferro fundido, a rugosidade dele é de 0,26 milímetros. Tá bom? Então é isso que nós vamos consultar aqui agora. Né? 0,26 milímetros. Tabela 8.1. Então, ferro fundido. A rugosidade 0,26 milímetros. Ok. Uma vez que eu tenho a rugosidade, aí o próximo passo é calcular a rugosidade relativa. Então, vamos escrever assim, ó, 3. Rugosidade relativa. A rugosidade relativa é eu pegar a rugosidade e dividir pelo diâmetro. Então, E sobre D vai ser igual a 0,26 milímetros. Como eu estou usando a rugosidade em milímetros, eu tenho que entrar com o diâmetro também em milímetro. Então, dividido por 160 milímetros, convertendo aí, né? Isso daqui vai ser igual... Ó, ponto 26 dividido por 160... 0, aqui não é bom colocar em potência de 10, e eu vou mostrar o porquê. 0,001625. Aí o quarto passo que nós precisamos de fazer é consultar o gráfico de Moody, né? Alguns autores chamam de ábaco de Moody. E deixa eu inserir esse gráfico aqui, então. Acho que tem uma opção aqui, ó. Imagem. Ó, tá no ponto aqui. E a gente vai cruzar, nesse gráfico, nós vamos cruzar duas informações, que é o fator de atrito, o número de Reynolds, e a rugosidade relativa do material para a gente achar o fator de atrito. Acho que assim vai ficar bom. Vamos colocar assim. Ótimo. Beleza. Bom, tá aí. Ok. Gente, primeiro vamos localizar a nossa rugosidade relativa. A rugosidade relativa deu 0,00, né? 2 zeros. E depois tem 0,0016. Quer ver? Vamos lá, ó. 0,0016. E eu arredondaria isso daqui para 0,00. Vamos escrever isso. É lógico que aplicando as regras de arredondamento, isso para mim, né, seria 0,002. Ok? Por que isso? Quando a gente vem no gráfico, eu tenho que escolher um dos dois, ou 0,001 ou 0,002. Usando regras de arredondamento, eu vou escolher isso daqui. Ó. Mas aí, quem quiser usar 0,001, a diferença, vai ter diferença sim, no cálculo, mas não é uma diferença significativa, ok? Se você usasse aqui, não estaria errado não, tá? E o fator de atrito pode dar uma diferença aí de 3 centésimos aproximadamente, né? No nosso caso aqui, milésimos. Bom, mas eu vou considerar essa linha aqui, ó. Eu preciso de, então, acompanhar essa linha aqui, ó, de fora a fora. É isso aqui que nós vamos fazer. Ó.
Eu preciso de acompanhar essa linha até ela encontrar com o número de Reynolds. Agora, onde que está o nosso número de Reynolds? O número de Reynolds, a gente achou, deu 3,95 vezes 10 elevado a 5. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó. Aqui começa 1 vezes 10 a 5. E vai até 10 elevado a 6. Então, 1 vezes 10 a 5, 2 vezes 10 a 5, 3, 3,5, 4. Eu vou arredondar o número de Reynolds para 4 vezes 10 a 5, 3,95, não foi que a gente achou? Deixa eu voltar lá rapidinho no número de Reynolds, só para mostrar para vocês. 3,95 vezes 10 a 5, eu arredondaria para 4. Está aqui, ó, para jogar no gráfico lá. Então, o que eu faço agora? Eu vou colocar a régua aqui e vou subir o 4, né? Então, aqui é o seguinte, ó, aqui eu tenho 10 a 6, aqui eu tenho 8 a 6, 6 a 6, 5 vezes 10 a 6, e aqui o 4 vezes 10 elevado a 6. Eu vou traçar uma linha subindo até encontrar, né, com a linha da nossa rugosidade relativa. E dali eu vou projetar uma linha para o eixo da esquerda, o eixo vertical da esquerda, e obter o fator de atrito. Aqui, ó. E aqui eu vou obter o nosso fator de atrito, então. Deixa eu jogar essa linha lá. Ô, Marco Túlio, geralmente é só de 4 para 5, tem, que tem meio, de 6 para 8 também, tem 6,5, né? Depende, você tem que analisar o gráfico, porque tem região que varia, sabe, do gráfico. Tem um que vai de 1 em 1, tem uns que vai de meio em meio, de 2 em 2, então tem que tomar cuidado aqui. Gente, então olha só, o número de Reynolds encontrou com o fator de atrito aqui, ó. Joguei para cá, e daqui nós vamos obter o valor. Olha só, baseado na pergunta aí que surgiu agora, aqui é 0,02, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que aqui está de 1 em 1? Aqui, independente das regiões aqui, eu posso ter de 2 em 2 ou de meio em meio. Então, precisamos de analisar com calma. Então, veja bem, aqui eu tenho 0,02, 0,021, 0,023, 21, 22, 23, 24. Não, acho que está errado aqui, ó. Vamos contar quantos traços nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 0,021, 22, 23, 24, 25 está aqui, ó. Então, aqui eu tenho 0,023 e 0,024. E aí, o que a gente faz? O que vocês recomendam? Joga para cima. Tem 3 possibilidades e todas as 3 estão certas. Eu poderia colocar 0,023, 0,024, ou então 0,0235. Se você for mais precioso, né, deu entre ali o 23 e o 24, não foi? Eu usaria a metade entre 0,023 e 0,024, entenderam? Mas a diferença, para falar a verdade, no resultado final, vai ser quase nada. Quase nada. Então, vocês fiquem à vontade aí para usar qualquer um dos métodos que eu falei. Ó. Eu, particularmente, eu vou pegar aqui, ó, 0. O sistema aqui fica um pouco lento às vezes, eu dou o comando e ele atrasa um pouquinho. Ok. Vamos considerar o seguinte, 0,0235, que é justamente aqui, ó, onde que deu o nosso fator de atrito. Alguma dúvida, gente? Essa é a parte que é um pouco mais complexa, né? Assim, né? Que dá um pouco mais de trabalho. Então, vamos voltar aqui. Isso. De acordo com o nosso gráfico de Moody, essa análise que a gente fez, ó, nós chegamos à conclusão, então, que o fator de atrito que nós vamos usar vai ser F igual a 0
0,0235. Mas poderia ser 0,024 ou 0,023, tá? Esse método de cálculo, ele não tem exatidão, ele não é exato, não é preciso. Ele tem uma margem de erro que é aceitável, né? Mas por que é aceitável? Assim, quando a gente chega lá no final, a gente vai usar o gráfico de Moody, por exemplo, num projeto de instalação hidráulica para determinar o diâmetro da tubulação. Aí suponhamos que no final você calculou o diâmetro da tubulação e achou, por exemplo, eu vou chutar aqui, ó, você achou 23 milímetros de diâmetro da tubulação. Pô, mas 23 milímetros, eu vou ter que usar um diâmetro de tubo de 25 milímetros, porque não tem de 23. Né? Então, a própria tabela comercial que você esbarra no final, potência de bomba, potência de motor, diâmetro da tubulação, acaba também gerando uma certa imprecisão. O fato é que não pode ser abaixo disso, né? Bom, olha só, gente, calculamos o fator de atrito. Agora, nós podemos voltar para a perda de carga. E essa perda de carga que nós vamos calcular é chamada de perda de carga distribuída, que é aquela dos tubos. Né? Recordando. Oi? No caso, você deu esse exemplo aí, no caso, ela não poderia ser maior, não? Como assim? Não, eu falei que o diâmetro da tubulação não pode ser inferior a 23 milímetros, naquele exemplo que eu falei. Entendi, mas no caso dessa bomba, né, desse exemplo aí, se a gente aumentar a área, no caso a potência tem que ser maior, né, aumentar o diâmetro. Não, porque olha só, a bomba, ela entra compensando a perda de carga. Se eu aumentar o diâmetro, a perda de carga vai diminuir. Olha só, veja bem, já a sua pergunta é muito pertinente. A perda de carga, a gente já chegou à conclusão que a gente já falou que o HL, nós estamos chamando de HLT, que HL é o HLT porque não tem acessórios na rede. O HL, ele é igual ao fator de atrito, vezes comprimento da tubulação sobre diâmetro, vezes velocidade média ao quadrado, sobre 2G. Vamos. L sobre D vezes velocidade média ao quadrado sobre 2G. Vamos analisar essa equação. Se eu aumentar o diâmetro da tubulação, a perda de carga vai cair, não vai? Né? Olha só, aumentando o diâmetro, a perda de carga cai. Se a perda de carga cair, eu preciso de bomba com menos potência. Agora, se eu aumentar o diâmetro, a perda de carga aumenta, eu tenho que aumentar a potência da bomba. O que mais que faz aumentar a potência da bomba? O comprimento da tubulação. Quanto maior o comprimento, maior a perda de carga, consequentemente, maior a potência da bomba para compensar. Se eu aumentar a velocidade de escoamento, vazão, quanto maior a velocidade de escoamento, maior a perda de carga, consequentemente, maior a potência da bomba. E o fator de atrito maior. O fator de atrito maior está ligado à rugosidade do material, ou seja, quanto mais rugoso, mais áspero o material da tubulação, mais energia eu vou perder no escoamento também. Entendi. Então, no caso, sempre a bomba vai trabalhar compensando a perca de carga. Sim. Exato, exatamente. Isso daí. A função da bomba vai ser compensar a perda de carga. Né? Quer dizer, na verdade, eu acho que não é só isso. Além de compensar a perda de carga, a bomba é o que gera equilíbrio na equação de Bernoulli. Por quê? Além da perda de carga que ela compensa, por exemplo, um desnível de altura. Muito simples. Se eu quero tirar a água de uma cisterna e jogar numa caixa d'água, a bomba ela tem que vencer a perda de carga quando a água escoa pela tubulação e também vencer o desnível de altura. Né? Então, ela tem essa função de equilibrar a equação de Bernoulli, vamos dizer dessa forma. Ou seja, como que ela faz isso? Adicionando energia ao escoamento do fluido. Tá bom? Valeu. Falou. Olha só, então a perda de carga vai ser igual ao fator de atrito, 0,0235. Vezes o comprimento, 20 mil metros. Cara, isso vai dar uma perda de carga alta, né? Porque eu estou falando de tubulação de 20 quilômetros. Dividido pelo diâmetro, 160 milímetros, nós temos que converter para metros, 0,16. Vezes a velocidade média, se não me engano, a velocidade é 7,46, que a gente achou,
ao quadrado dividido por 2 vezes 9,81. Então, vamos ver quanto que deu a nossa perda de carga aí. Deu 8.000, deixa eu anotar isso aqui, 8.332, HL, igual 8.332, vírgula, nem precisava dar vírgula, aí nós vamos colocar 14 metros. Olha só, lembrando que o metros aqui é a unidade de medida de energia. Qual que é a interpretação que eu faço desse resultado aqui do HL? A interpretação que eu faço é que, se não existisse perda de carga, essa tubulação de 20 km, ela poderia ser de 28,33 km. Só que a perda de carga está provocando uma redução da tubulação em 8 km. Eu estou perdendo 8 km de tubo. Ou seja, voltando no desenho lá em cima, e essa é a analogia que eu quero fazer, não precisa não, vou fazer um desenho aqui, depois eu apago. Ó, aí eu tenho a tubulação aqui. Ó. Então, aqui eu acrescentei uma bomba. Vou chamar aqui de B1. Vai chegar um ponto que eu preciso de acrescentar outra bomba. Aí aqui eu tenho que acrescentar a bomba 2. Segundo os parâmetros de queda de pressão dessa rede, essa distância aqui, ó, ela é de 20 km. Se não existisse perda de carga, eu poderia aumentar para 28 km. Ou seja, em termos práticos, se eu aumentar o diâmetro da tubulação, eu posso pegar essa bomba B2 que está aqui, ó, e trazer ela um pouco mais para frente, porque eu vou reduzir a perda de carga. Né? Então, tudo que eu provoco de redução na perda de carga significa que eu vou ganhar aqui, vou chutar aqui, ó, suponhamos que eu consegui ganhar 4 km na tubulação. Mas 4 km em 600, pode ser que lá no final eu vou economizar 2 estações de bombeamento, que é caro uma estação de bombeamento, né? Então, se eu reduzir a perda de carga, eu consigo aumentar a distância entre as estações de bombeamento e, consequentemente, baratear, né, o custo da instalação. Bom, então vamos lá. Vamos continuar no cálculo, nós estamos quase arrematando o exercício, né? Porque ele pediu para calcular a potência da bomba. Então, para calcular a potência da bomba, nós vamos falar que o HL e o HLT é a mesma coisa. Desculpa. Que o HLT, né, que a gente calculou aqui, ó, nós vamos falar que o HLT vai ser igual ao HB, porque é a potência da bomba que entra equilibrando o sistema, não é isso? Bom, então olha só, a potência da bomba, nós vamos chamar aqui de potência, vai ser ρ vezes G vezes Q vezes HB. Gente, é importante também a gente ter uma definição que é o seguinte. Isso daqui, ó, vou até escrever aqui, ó. A potência, nós vamos chamar de potência hidráulica. E a gente vai precisar de achar o NB. O NB é potência mecânica, ou seja, essa potência que a gente está calculando é a potência que a bomba está adicionando ao fluido, à água. Mas e qual que é a potência mecânica para o acionamento da bomba? Então, daqui a pouco nós vamos calcular essa potência mecânica, né? Vou chamar aqui, ó, de NB. Então, NB, potência mecânica. Ok, vamos calcular primeiro a potência hidráulica, né? Então, potência hidráulica vai ser aqui, ó, potência vai ser igual a 820 vezes 9,81 vezes a vazão, que é de 0,15 metros cúbicos por segundo, vezes o HB, que vale 8.332,14 metros.
deve dar uma potência alta, né? Porque eu estou falando de escoar 150 litros por segundo de querosene a uma distância de 20 quilômetros. Então, não é uma bombinha, não, é uma bombona. Eita, esse negócio está complicado aqui. Ok, então 8.332,14. Então, a potência hidráulica da bomba, vamos calcular aqui. Ponto 15, 9,81. E 820. Deu 10.053,8. Vou colocar desse jeito aqui, ó. 10,0. Colocar em potência de 10. 5, 3, 8 vezes 10 elevado a 6 watts de potência, né? Ok. Bom, gente, a questão é a seguinte, ó. O rendimento da bomba, o rendimento de qualquer mecanismo, na verdade, é tudo que esse mecanismo ou esse dispositivo produz dividido por aquilo que ele consome. Então, para gerar isso de potência, eu preciso de potência hidráulica, eu preciso de gastar quanto de energia de potência mecânica, né? Então, o rendimento da bomba, o NB, né, e θB, né, vai ser igual a potência hidráulica dividido pela potência mecânica da bomba, NB. Ou seja, a potência mecânica da bomba, né, vai ser igual a potência hidráulica dividido pelo rendimento da bomba. Nós estamos falando, então, de 10,0538 vezes 10 elevado a 6 dividido por 0,85. Então, o rendimento, desculpa, a potência da bomba vai ser igual a 11,83, arredondando, 11,83 vezes 10 elevado a 6 watts. Ou seja, gente, se eu fosse dar isso daqui em quilowatts, seria 11.830 quilowatts de potência, tá? Isso daqui me daria, então, 11,83 megawatt de potência. Aí, a título de curiosidade, posso até colocar isso daqui também em CV, né? Se eu pegar isso aqui e dividir por 736,5, é potência pra caramba de bomba, viu? 16.060 cavalos. Então, assim, é muita potência. Essa daí é a resposta, mas a resposta final, né, a gente vai ver lá no exercício quais são as alternativas que ele deu, se foi em watt, em megawatt, em kilowatt. Aí, para transformar em CV, você dividiu por quanto? 736,5. Valeu. Pra vocês terem uma ideia, uma locomotiva que gira aqui na nossa região, acho que no Brasil, de forma geral, ela tem 4.400 HP de potência, né? Arredondando, quase 4.400 cavalos. Seria uma bomba com 4 motores de locomotiva.
né, em termos de ordem de grandeza. Né? Então, é considerável, sim. Pequenininho demais, hein? É bem pequenininho. Isso aí dá para... Cabe na caçamba de um assaveiro. Tá doido. Bom, gente, às vezes fica inviável você instalar uma bomba dessa. Aí o que você faz? A conclusão que você chega, olha, então ao invés de eu usar a cada 20 quilômetros colocar uma bomba, eu vou colocar a cada 10, porque aí eu reduzo o tamanho da bomba, né? E consequentemente eu vou encontrar bomba comercial disponível aí para poder instalar. Bom, então vamos ver lá o que tem de opções na resolução do exercício. Aqui, ó, 11,38, né? Acho que isso daqui, inclusive, deve ter sido erro de digitação meu. Ao invés de colocar 11,83, eu coloquei 11,38. Não foi o resultado que a gente achou? 11,83. Então, deixa eu fazer o seguinte. Já vou editar. 11,83. Pronto. Ok. Dúvida, gente? Bora pro próximo? Bora pro próximo. Veja bem. Eu tenho uma, rapidinho. Pode falar. Claro. Sobre a velocidade média, o número de Reynolds ali é velocidade média, né? Isso. E para calcular ela, que difere ela da normal, assim? Tá bom. Essa é muito conceitual, sabe? Mas eu vou explicar aqui, vou fazer um desenho. Ela tem um nome de velocidade média, porque imagina aqui, ó, aqui eu tenho a tubulação. O conceito da mecânica dos fluidos nos diz que o fluido, quando ele está escoando, a velocidade no centro da tubulação é a velocidade maior. À medida que você vai aproximando da parede do tubo, a velocidade vai diminuindo. Então, até a camada de fluido que está em contato com a parede, a velocidade dela é zero. Ô, Arthur. Oi. Você mudou lá, ficou 11,32. Ah, depois eu vou corrigir lá. Só respondendo essa pergunta, então, olha só, por que ela é chamada de velocidade média? Porque, na verdade, é a média de todas as velocidades que está dentro da tubulação. Né? Considerando que a velocidade no centro é maior e à medida que se aproxima da parede da tubulação, a velocidade é menor. Então, é muito mais conceitual do que matemática, o fato dela ser chamada de velocidade média. Entendeu? Entendi, mas aí, no caso, a fórmula para mim calcular a velocidade média seria vazão sobre área. Mesma coisa, não muda nada, não. Não muda nada. Então, é a mesma coisa. Então. É só conceitual mesmo. Entendi. Beleza, valeu. Falou. Aqui, ó, tá 11,83 megawatt. É porque aqui depois ele não vai atualizar ainda, não. Mas depois ele atualiza aqui para vocês. Ok, gente? Mais dúvidas? Ó, o próximo, ele fala o seguinte. Eu vou partindo para o próximo. Qualquer coisa vocês podem ir perguntando aí. Ele fala que tem uma caixa de concentração hidráulica, né, conforme mostrado a figura, que é alimentada pelo tubo da seção 1. Então, eu tenho escoamento de um fluido, ele não fala qual fluido. O fluido escoa, está entrando aqui nessa caixa pela seção 1, né, e pelo desenho fica claro para nós que ele está saindo nas seções 2 e 3. E ele fala o seguinte, olha, para a situação industrial abaixo, determine a taxa na qual a caixa está enchendo ou esvaziando. Primeira pergunta que nós temos que responder é o seguinte, ela está enchendo ou está esvaziando, do jeito que está aqui? Deixa eu voltar aqui lá para o quadro branco, porque eu acho que esse aqui eu já copiei lá, para a gente começar a resolver. Está aqui. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é, está enchendo ou está esvaziando? Observa que eu tenho, ele deu a vazão de entrada como vazão mássica em quilos por segundo, e deu velocidade de saída e velocidade na seção 2 e na seção 3. Eu não consigo comparar um com o outro, porque são 3 parâmetros distintos. Então, o que a gente precisa de calcular? A gente precisa de calcular a vazão de entrada Q1, calcular a vazão de saída Q2 e Q3.
Q1. Aqui vai ser o Q2 e aqui Q3. Bom, a razão que a gente sabe que Q1 tem que ser igual a Q2 mais Q3, tá? Se está entrando aqui e está saindo aqui e aqui, eu preciso fazer essa comparação. Q1 tem que ser igual a Q2 mais Q3. Ou seja, se Q2 mais Q3 for maior do que 1, significa que está esvaziando. Se está saindo mais do que está chegando, está esvaziando. Se está entrando mais do que está saindo, está enchendo. Então, essa é a cálculo que nós vamos fazer. A gente calcula o valor de Q1, o valor de Q2 e o valor de Q3 e vamos comparar esses 3 parâmetros para responder essa questão. Vamos começar pela vazão Q1, né? Vamos analisar aqui, então, a seção 1. Na seção 1, foi dada a vazão máxima M de 10 kg por segundo. A vazão máxima, gente, é igual à massa específica do fluido vezes a vazão volumétrica, Q. Então, para eu achar a vazão volumétrica, eu vou pegar a vazão máxima e vou dividir pela massa específica do fluido. Não é? Agora a gente precisa voltar. Ô, Marco, Oi. Eu não posso olhar só o diâmetro de entrada e de saída, porque a velocidade vai ser diferente, aí não está falando. Exatamente, eu não sei quais são as velocidades. Então, nesse caso, não dá para comparar só pelo diâmetro, não. Ok? Entendi. Beleza, então, obrigado. Nada. Gente, está faltando aqui um dado importante, que é qual fluido que é esse, né? Deixa eu ver se está aqui, eu não copiei para lá. Água? Água? Gente, cadê a água que está escrito aqui? Seção 1 com água. E a seção 2 e 3. Muito bom, isso aí. Primeiro teste é achar qual fluido que é, né? Primeiro passo. E esse aí eu já tomei pau já. Ok, vamos lá, gente. Então, obrigado pela ajuda aí. Vazão máxima, 10 kg por segundo. Dividido pelo ρ da água, 998 quilos por metro cúbico. Ok? Ó, quando eu fizer essa conta aqui, ó, eu vou cortar esse quilo aqui, ó. Eu corto esse quilo com esse quilo. Esse metro cúbico ele vem para cima dividindo. O resultado disso vai sair para mim, então, em metros cúbicos por segundo. Ou seja, a vazão volumétrica aqui, ó, a Q1, faltou isso aqui, ó, né? Então, Q1 vai ser igual, vamos ver quanto que dá, 10 dividido por 998. 10,02 vezes 10 a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. Ok, temos aí o valor da seção Q1, né? A vazão Q1 da seção 1. Vamos analisar agora a seção 2. Para analisar a seção 2, observa que na seção 2 foi dado que V2 vale 4 metros por segundo. E o diâmetro 2, 40 milímetros. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou calcular a área 2, que vai ser π vezes D2 ao quadrado sobre 4. Né? Então, 3,14 vezes 40 milímetros, 0,04 ao quadrado. Opa! Deixa eu corrigir isso aqui. Sobre 4. Vamos fazer essa continha aí. Deu 1,26, arredondando, vezes 10 a menos 3.
Ok, então agora eu consigo calcular a vazão 2. Q2 vai ser igual a área 2 vezes velocidade 2. Então, nós temos 1,26 metros por segundo, desculpa, metros quadrados, né? 1,26 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados, vezes a velocidade 2, que era de 4 metros por segundo. Deu 5,026 vezes 10 a menos 3. 5,026 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. Isso aí. Então, vamos fazer a mesma conta agora para a seção 3. Então, seção 3. Nós temos que a velocidade 3 foi de 1,5 metros por segundo. E o diâmetro D3 de 75 milímetros. Então, vamos calcular a área 3. Vai ser igual a π vezes o diâmetro 3 ao quadrado sobre 4, né? 3,14 vezes 0,075 ao quadrado sobre 4. Então, área 3 4,42 arredondando, vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Ok, então a vazão na seção 3, Q3, vai ser igual a área 3 vezes velocidade 3, né? Então, 4,42 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, vezes 1,5 metros por segundo. Bom, então é o seguinte, ó. Q3 deu 6,63 metros por segundo. 6,63 metros cúbicos por segundo. Ok, achamos aí as vazões Q2, Q3 e Q1. Então, vamos analisar o seguinte, ó, o que está entrando de vazão, né? Então, vamos escrever assim, ó, entrada. Entrada nós temos Q1, né? E Q1 a gente já achou lá, ó, 10,02 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. E o que nós temos de saída? A saída ela é igual a Q2 mais Q3. Então, nós temos a vazão Q2 de 5,026 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo, mais a vazão Q3, 6,63
aqui está errado, porque eu esqueci de colocar o 10 a menos 3. Seis vírgula 63 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. Ou seja, nós temos que na saída Q2 mais Q3 deu um valor de 11,65. 11,65 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. Olha, gente, então agora a gente já sabe uma informação que é o seguinte. Eu tenho que... vamos chamar isso daqui, ó, de Q1, né? Vazão de entrada. Ok? Eu vou chamar o Q2 mais Q3 de vazão de saída. Ó, nós sabemos que a entrada, então, é menor do que a saída. Então, está entrando mais do que saindo. Então, a vazão de saída, ela é maior do que a vazão de entrada. Tá que nem vocês, assim, ó, vocês estão ganhando mais dinheiro do que conseguindo gastar. Não é? Então, se está saindo mais... É o contrário, né? Se vocês ganham mais dinheiro do que gastam, vocês estão acumulando. Aqui é o contrário. Está saindo mais do que entra. Então, está esvaziando. Tá certo? Então, veja bem. Se a vazão de saída é maior do que a de entrada, está esvaziando. Né? Essa é a primeira resposta que a gente precisa ter. Agora, o que significa taxa na qual está enchendo ou esvaziando? Eu quero saber qual que é a velocidade ou a quantidade de fluido que está perdendo por segundo, ou qual que é o volume de fluido que ele está perdendo por segundo, não é? Então, a taxa de esvaziamento muita gente acha que taxa aqui tem que ser percentual, não é percentual. Eu vou chamar só de taxa, TX. Vai ser igual a vazão de saída, que é maior, menos a vazão de entrada. E a gente já tem os dois valores aí. Ó. Né? Então, a vazão de saída menos a vazão de entrada, vazão de saída 11,65 vezes 10 a menos 3, menos a vazão de entrada, que é o Q1, 10,02 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Ou seja, a taxa na qual está enchendo ou esvaziando, e no nosso caso está esvaziando, subtraindo aqui dá 1,63 metros, 1,63 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. É essa taxa na qual aquela caixa de concentração ela está perdendo fluido. Comparativamente falando, 1,63 vezes 10 a menos 3, eu estou falando que equivale a 1,63 litros por segundo. Tá? Vamos voltar lá no exercício, então, e vamos achar a alternativa correta lá. Já está aqui, ó, esvaziando a uma taxa de 1,63 litros por segundo. Por coincidência, eu nem tinha observado que estava em litros por segundo. Ok? Vamos colocar essa informação aqui também. Como nós temos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, eu posso dizer que a taxa também, então, ela vai ser igual a 1,63, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 3 dá 10 elevado a zero, né? Litros por segundo. Então, tá aí a resposta. Alguma dúvida?
Resolvido, então, esse daí. Ok, gente? Ok. Você só essa quantidade mesmo? Só 4? Aqui eu coloquei 4. A prova deve ser nessa média aí, 4 questões. A gente fez 3, né? Falta só mais uma, né? Gente, importante, sabe? Esse exercício é para entregar até que dia, Marco? Até amanhã. Você tá pegando as respostas aí? Uai, todo mundo, né? Uhum. Por que até amanhã, gente? Porque eu tenho até o dia 10 para poder fechar as notas, tá? Até o dia 10. Então, a ideia é assim, a gente aproveitar o exercício avaliativo para a gente fazer uma revisão, tirar as dúvidas, fazer um apanhado geral da matéria. Uma coisa que, só relembrar que eu combinei com vocês, na última aula eu falei sobre bombas e turbinas. Esse exercício aqui, ó, foi para calcular a potência de bomba. Na última aula eu resolvi um também calculando potência de turbina. E na prova não vai ter questão com cálculo de potência de bomba ou de turbina, tá? Só ter perda de carga. Só te lembrando que se você colocar de múltipla escolha e questão aberta, você mudou tudo para marcar, né? Então, isso aí, muito bem. Seu pai mesmo, isso é bacana demais. Lembrar, tá vendo? Oi, alguém chamou aí? Sim, em relação à matéria que a gente tem estudado no período, quanta coisa ainda ou não? Ô Henrique, picou aí, repete, por favor. Em relação à matéria que a gente tinha que estudar nesse período, né, o conteúdo, você acha que ficou muita coisa, que a gente perdeu muita coisa ou não? Não, de forma alguma, de forma alguma. Cara, assim, a gente aprofundou bem na matéria, bastante mesmo, tá? Então, não ficou nada a desejar, não. Eu falo assim, que às vezes você passou o negócio de transferência de calor, você falou que tinha uma matéria nesse período. O que acontece? A disciplina de fenômenos de transporte, de fato, ela é dividida em duas partes, que uma é a parte de calor, uma parte de fluidos e uma parte de calor, né? A parte de fluidos, ela iria somente até equação de Bernoulli sem perda de carga. E ali a gente viraria a matéria para a parte de transferência de calor. Então, considerando o cenário como um todo, e com até uma precaução minha, com medo de perder a oportunidade, ou seja, de perder aulas e não conseguir avançar no assunto, eu migrei tudo para fluidos. Essa é uma estratégia que, na verdade, muitos professores fazem na hora de decidir sobre a disciplina de fenômenos de transporte. Por quê? Se não der tempo de ver toda a matéria, qual que é a parte mais importante? Fluidos. Por que fluidos é mais importante? Porque ela é pré-requisito para todas as engenharias quando você vai avançando no curso, né? Então, por exemplo, quem é de engenharia mecânica precisa desses conceitos para quando vai estudar máquinas de fluxo, sistemas hidráulicos e pneumáticos, e outras disciplinas aí. O pessoal de engenharia civil vai estudar, por exemplo, instalações hidráulicas e precisa desse conhecimento bem aprofundado, assim, somente na parte de fenômenos de transporte, de perda de carga. Então, quando eu falo que a gente avançou bem na matéria... Oi, pode falar. Essa matéria não é muito aplicada na produção, não, né? Demais, é muito aplicada na produção. Sim. Oi? É bastante aplicada na produção. Não a parte de cálculo em si, mas os conceitos. Sim, sim. Dá para ver que, assim, que o pessoal da civil e o pessoal da engenharia usa bastante, mas a produção, cara, acho que esses cálculos aí, acho que não, sei lá. William, em termos de cálculo, dimensionamento e projeto, realmente não. Mas, por exemplo, engenharia de produção. Suponhamos que você vai trabalhar numa indústria, você trabalha numa indústria que utiliza muito fluido como base da transformação. Se a gente pegar numa indústria siderúrgica, por exemplo, cara, você usa água para poder fazer refrigeração, né? Indústria de alimentos usa água para fazer produção. Então, quando você se deparar lá com medidas de pressão, medidas de vazão, de velocidade, por que a bomba está perdendo potência, por que o fluido não está chegando... Marcos, caiu aqui para a minha conexão, cara, eu voltei aí, desculpa. Sem problema. Eu estou querendo dizer o seguinte, William, de forma mais resumida,
que, de fato, o engenheiro de produção ele não vai dimensionar a tubulação, esse tipo de coisa, mas ele precisa de entender o conceito, né, todos os conceitos que a gente estudou aqui. Porque no processo produtivo você fala de vazão, de pressão, de temperatura, isso o tempo todo. Então, os conceitos aqui, principalmente é o seguinte, olha, o que acontece se eu estrangular uma tubulação? O que acontece, por exemplo, que uma tubulação que era de 100 milímetros, eu vou substituir por uma de 75, qual que é o efeito disso, né? Ah, não tem tubo de 100, põe de 75, o que pode acontecer na prática? Você vai aumentar a perda de carga. Então, o conceito é muito utilizado na engenharia de produção. Entendido? Sim, sim. Então, assim, só que, bom, não sei, talvez estou enganado, mas a gente não aprofunda tanto, igual o pessoal do civil, o pessoal de outra engenharia, né? Você está certo. Em termos de cálculo, não aprofunda mesmo, não. Gente, então, assim, qual que foi... Se a gente analisar lá no início do semestre, e eu estava programado para dar tanto a parte de fluidos quanto a parte de calor, eu não ia aprofundar muito em fluidos e dar fluidos e calor. E por que no meio do caminho eu migrei, assim, eu mudei de ideia, então vou focar em fluidos? Com essa questão do cenário da pandemia, logo quando a gente saiu de quarentena, eu fiquei com medo da gente perder a aula. A gente vai ter tempo perdido, assim, vamos perder a aula e não vai conseguir aprofundar na matéria. Então eu preferi focar em fluidos. Talvez se eu soubesse que a gente ia dar continuidade nessa intensidade que a gente deu, eu teria dado a parte de calor também, entendeu? Tinha migrado de fluidos para calor. Mas, ou seja, a minha opção foi, eu prefiro sacrificar a parte de calor e aprofundar mais em fluidos, que o pessoal vai precisar muito disso nas outras matérias. Foi essa a estratégia. Entendido? Beleza. Ok, mas assim, a gente foi muito além do que a gente imaginava na parte de fluidos, tá? Vamos resolver esse exercício que está aí agora, que envolve também Bernoulli, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Deixa eu copiar isso para lá primeiro. Ô, Marco Túlio, eu fiz esse exercício aí, só que eu não precisei usar o diâmetro, não. Pode ser que ele esteja sobrando, vamos dar uma olhada aí. Rapidamente, pelo que eu vi ali, que eu lembrei ali dos dados, talvez a gente não precise mesmo, não. Ok, vamos lá. Tem que copiar os dados lá. Então ele pede para determinar a perda de carga em escoamento de água a 20 graus Celsius através de um tubo inclinado de 8 centímetros de diâmetro. As seções A e B são obtidos, nas seções A e B são obtidos os seguintes dados. E aí, assim, de cara a gente já percebe que não precisa realmente do diâmetro, né? A gente pode fazer um desenho para a gente entender melhor. Ele fala um tubo inclinado, nem deu inclinação, mas ele deu as cotas A e B. Então eu vou fazer um desenho desse jeito aqui, ó. Então eu tenho tubulação num plano inclinado. Tá aí. Marco, O desenho... Desliga o outro microfone aí que está ativado, por favor. Agora. Muito bom. Então, a questão agora, a gente só precisa de convencionar, por exemplo, onde que é a entrada e onde que é a saída, né? Então ele fala que, olha, pressão A 186 kPa e a pressão B 260 kPa. E eu vou considerar o seguinte, a gente observa que o ponto A é de 24,5 metros e o ZB 9,1 metros. Ou seja, gente, ele me deu uma outra referência qualquer, num plano de referência, né? Eixo horizontal aqui assim, ó. Então ele está me falando que isso para mim não faz diferença nenhuma,
uma vez que eu estabeleço qual que vai ser meu plano de referência. Então, imagina que aqui está o solo, né? Eu vou chamar um de A e outro de B. O B é mais embaixo. Então, eu vou falar o seguinte, ó. A saída do escoamento vai ser aqui, olha. Então, aqui está B, né? Tudo que for B, eu vou marcar aqui, ó. Tudo que for A, eu vou marcar de cá, ó. Bom, veja bem. O que a gente já tem de informação? Está aqui, ó. Essa medida aqui, ó, é o ZB. 9,1 metros. Aqui, ó, é o ZA. Uma coisa que a gente pode pensar é o seguinte, eu vou ter que colocar a régua, porque desenhar esse negócio assim é complicado. Onde que é entrada e onde que é saída, né? Essa dúvida de entrada e saída, a gente precisa de analisar em que ponto ocorre a maior pressão, né? Que a pressão ela escoa do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão. Mas isso não, na verdade, assim, o sentido do escoamento não faz diferença para nós, porque no próprio exercício ele já marcou para mim tudo separado por índices. Ó. Então eu tenho aqui, ó, o ZA. Ou seja, gente, olha só, o que eu vou fazer para analisar esse exercício? Eu venho para a equação de Bernoulli. Com perda de carga. Ele pediu para calcular, foi a perda de carga. Uma coisa, a maior pressão é por onde entra. Isso. Obrigada. Ana, nada. Tem uma única exceção que a gente precisa de analisar, que eu posso ter situações onde, dependendo do balanço de energia, se o fluido estiver escoando para baixo, a pressão aqui embaixo pode ser maior do que lá em cima e ele ainda está escoando, por causa quando a altura é muito grande. Tá bom? Ou seja, nesse exercício aqui, o que eu arriscaria para poder falar sobre o escoamento da pressão? Eu poderia dizer que ele está escoando de baixo para cima, considerando que aqui é 260 kPa? Nem sempre. O que a gente faz é analisar a quantidade de energia presente aqui, ó, e a quantidade de energia presente aqui. Ou seja, vou aproveitar a equação de Bernoulli, Ana, para poder te responder. Veja bem. A equação de Bernoulli, ele fala o seguinte, ó. Eu vou substituir por letras, né? Porque ele me deu o PA. Pressão A sobre ρ VG, mais a velocidade A ao quadrado sobre 2G, mais o ZA vai ser igual a pressão B sobre ρ vezes G, mais a velocidade B ao quadrado sobre 2G, mais ZB. Aqui tem a perda de carga. Eu quero fazer uma pausa aqui para responder a pergunta da Ana. Como é que eu posso ter certeza absoluta do sentido de escoamento? Eu faço essa conta aqui e essa conta. Onde deu maior é onde o fluido está entrando. Ou seja, isso aqui é um balanço de energia. Se eu fizer toda essa conta aqui, suponhamos que aqui eu achei 50 e de cá eu achei 48, significa que o fluido está entrando por B. É onde tem mais energia presente. Professor, Diga. Não tem gravidade? Oi? Não tem multiplicação da gravidade? Eu peguei aqui, ó, o G, ele fica aqui, não é? Mas na equação da perda de carga, eu coloco o G dividindo tudo, aí eu corto aqui, porque aí o resultado vai me dar em metros. Entendi. Obrigada. Entendido? Nada. Ô, Ana, entendeu a questão aí? Como é que a gente faz para achar o sentido de escoamento? Entendi. Obrigada. Nada. Então, veja bem, gente. Aqui, então, ó, a energia presente na entrada do escoamento, PB, VB, tarará, né? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer essa conta, do jeito que está agora. Eu vou considerar primeiro Bernoulli sem perda de carga. Vou fazer essa conta. Nós vamos ter o seguinte, ó. A pressão no ponto A,
né? Então, vamos calcular. Não, acho que eu podia deixar daquele jeito ali. Até interessante. A gente fazer o seguinte, ó. Vou deixar aqui o HLT. Vamos calcular separado, só para a gente matar essa curiosidade também. Então, eu quero saber o seguinte, quanto que vale PA, eu vou calcular só esse termo aqui, ó. PA sobre ρg, mais a velocidade A ao quadrado sobre 2G, mais ZA, isso aqui vai ser igual, então, a pressão no ponto A, 186.000, dividido, né, por 998, ele me falou que é água, não é isso? Vezes 9,81, mais a velocidade ao quadrado, 3,2 ao quadrado sobre 2 vezes 9,81, mais o ZA que vale 24,5. Vamos ver quanto que dá esse valor aqui, ó. 186 deu 44,02. Quase que eu acerto, eu tinha chutado 48 quando eu estava explicando. 44,02. Ok? Gente, qual que é a unidade de medida aqui? Ó? A unidade de medida é metros. Né? Eu estou falando de perda de energia em metros. Ok, eu calculei aqui os valores da energia presente no ponto A. E qual que é a energia presente no ponto B? Vai ser isso aqui, ó, PB sobre ρ vezes G, mais VB ao quadrado sobre 2 vezes G, mais ZB. Isso daqui, então, vai ser igual a pressão no ponto B, 260 kPa. Então, 260.000 dividido por 2 vezes 9,81, mais a velocidade B, que foi de... era a mesma, podia até ter cortado, né? 3,2, mas vamos deixar, já que está aqui, deixa, né? 3,2, nem tinha observado isso. Como são iguais, eu poderia ter cortado. 2 vezes 9,81, mas o fato de eu calcular aqui não significa que vai dar errado, não. Mais 9,1. Vamos ver quanto que deu essa quantidade de energia aí, ó. 260.000 dividido por... Gente, aqui tem um negocinho errado aqui, ó. Isso aqui é ρ. Vezes 9,81. 2G é do outro lado lá, ó. Então, 998 vezes 9,81. Deu 36, Arthur? Eu tinha... Deixa eu só terminar aqui, que eu vou perder os dados da calculadora aqui, mas deve ser isso mesmo. 3,2...
36,18, né? Arredondando. Isso aí. 36,18 metros. Olha, então vamos lá. Então, a energia presente no ponto A, ela é maior do que a energia presente em B. Ou seja, isso implica que o sentido do escoamento é de A para B. Ó, mas esse aqui tem até uma análise importante. Ó. Sentido do escoamento, ela vai ser de A para o ponto B. Ok? O que mudaria se isso fosse invertido? Tá vendo que aqui na equação da perda de carga com Bernoulli, né? Eu coloquei o HLT do lado de B, eu estou considerando que B é a saída. Então, veja bem, a entrada em A e B é a saída. Mas se tivesse entrando B em saída em A, saindo em A, eu teria que passar o HLT para cá. Ó. O HLT ele sempre fica do lado da equação onde o fluido está saindo. Entendeu? Então, veja bem, olha que interessante. Esse foi um daqueles casos que eu falei, ó, que a pressão ela escoa do ponto de menor pressão para o de maior. Na maioria dos casos, se a tubulação fosse reta, completamente horizontal, o sentido do escoamento é da maior pressão para menor. Mas agora eu tenho a variação da energia potencial. E o balanço de energia me diz que está escoando de A para B e a pressão em B ela é de fato maior do que em A. Então essa regra que a pressão sempre escoa de A para B, a gente poderia até aprimorar essa regra e dizer isso só vale para a tubulação horizontal. Gente, então veja bem. Ó, a perda de carga, o HLT, vai ser então, fazendo um raciocínio, né? Só para a gente, vou aproveitar essa solução aqui, ó. Isso daqui, ó, eu vou chamar de energia presente em A, ok? E aqui eu vou chamar da energia presente em B. Então, HLT vai ser a energia em A menos a energia presente em B. Né? Já que eu fiz as contas aqui desses parâmetros, né, dessas parcelas separadas aqui, ó, 44,02 metros menos 36,18 metros. Então, a perda de carga aqui desse escoamento deu 7,84 metros. Então, tá aí a resolução desse exercício. Vamos ver o que a gente tem de alternativa lá. Tá aqui, ó, 7,84 metros. Tá resolvido. Ok, gente? Dúvidas?